Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais essa aula aqui do Discipulado para o Evangelho Negociável. E hoje nós vamos tratar de um tema que é muito interessante e o nome dessa aula aqui, é a cruz, que é o ponto central da fé cristã. Por que eu defendo que a cruz é o ponto central da fé cristã? Porque nós vamos pensar no problema que a cruz resolveu e enfrentou, na solução que foi dada e no resultado que essa obra da cruz de Cristo, evidentemente, traz às nossas vidas. Então, o intuito dessa aula aqui é falarmos sobre a obra de redenção de Jesus na cruz, qual a importância dessa obra para nós que somos cristãos, embora já tenhamos falado um pouco disso em algumas aulas anteriores, mas eu acredito que uma aula dedicada a esse tema vai ser muito salutar e vai enriquecer muito as nossas vidas no que diz respeito à fé. Muito bem, qual é o problema então que a cruz enfrenta quando nós olhamos para uma obra de redenção? No primeiro momento, começa tudo na queda do homem lá em Adão, nós já falamos um pouco sobre isso. Adão, quando ele se distancia de Deus, quando ele desobedece os preceitos ali, as ordenanças de Deus de fato, ele contamina toda a humanidade com o pecado. Não adianta que o pecado está em nós já falamos de muitos versículos bíblicos que apontam que nós já fomos gerados em pecado. Então, essa queda tanto de Adão quanto de Eva, evidentemente, fez com que o pecado entrasse no mundo. Nós temos versículos bíblicos que falam sobre isso, nós vamos ler aqui, Romanos capítulo 5, versículo 12, concluindo da mesma forma que como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Tá certo? Está mais do que explícito isso. Então, por natureza, todos nós somos pecadores, é o que a Bíblia também nos afirma. Então, esse foi o primeiro dos problemas que a cruz enfrentou. Uma humanidade que se afasta de Deus, uma humanidade que está caída, morta em pecados, ok? E morto não reage. E essa é uma grande questão sobre a fé e sobre a obra da cruz. Um morto, se tem um morto dentro de um lago lá, você jogar um bote, uma boia salva-vidas para ele, o morto sai lá e sai da água? Não, o morto está lá morto. Se alguém não pula lá dentro lá, e não puxa esse morto para fora, esse corpo ficará lá para sempre. Então nós estávamos mortos em nossos pecados. Tá ok? Efésios capítulo 4, versículo 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Sim, o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia tem muitos versículos que falam que a nossa distância para com Deus, oriunda do pecado, nos afasta dele e nos torna cegos, corações duros, mortos em nossos pecados. João, capítulo 4, versículo 6. Jesus ele afirma que havia um caminho que era ele mesmo, que era o próprio Jesus, e que esse caminho é que leva ao Pai. João 4, versículo 6. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí é que começam as nossas inquietações. Como seria possível este caminho? Como seria possível que um morto voltasse à vida se não partisse, se essa iniciativa não viesse de Deus? Bom, a Bíblia nos dá muitas respostas sobre isso, tá? Bom, de fato, como nós já falamos um pouco em outros vídeos, conforme a lei que está lá no Antigo Testamento, quase todas as coisas eram purificadas com sangue, e sem o derramamento de sangue, não se poderia haver uma absolvição disso. Tá? Então, uma absolvição, esse é o termo correto. Nós vamos ler isso novamente aqui na Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículos 22 a 28. Estou usando a versão King James, ok? De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem o derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se faz necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios. Mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifícios muito superiores a estes. Pois Cristo não adentrou um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus
para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes como procede um sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos os que o aguardam. Hebreus 9, 22 a 28. Está na Bíblia isso. Bom, quando nós lemos a lei de Moisés, especificamente no livro de Êxodo, capítulo 20 em diante, né, nós vemos que havia uma forma, havia um sacrifício, né, um modus operandi, né, de que fizesse com que as pessoas fossem consideradas limpas e perdoadas dos seus erros. Eram sacrifícios de animais, está lá na lei, né, para a purificação dos pecados. Porém, quando nós lemos um contexto bíblico, né, nós entendemos que os sacrifícios dos animais eram meramente temporários. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu cometo um pecado de roubar algo, aí eu vou lá, ofereço um boi, mato o boi, e aquele boi ele vai suprir a necessidade, ele paga a dívida, ele me absolve do pecado de ter roubado. Beleza. Se eu roubar de novo, eu preciso matar outro boi. E assim sucessivamente, de acordo com o pecado que se comete, se faz um sacrifício, e se faz o sacrifício quantas vezes você cometeu o pecado. Isso é o que está lá na lei, no Antigo Testamento, né? Nós temos aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículos 8 e 10, que eu vou ler para vocês. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste tampouco deles te agradaste. Ou seja, os que foram feitos conforme a lei. Então completou. Aqui estou e vim para fazer a tua vontade. Então Jesus, quando ele vem fazer a vontade de Deus, ele vem fazer este sacrifício que não é igual ao do Antigo Testamento, que tem que ser feito, refeito, refeito. O sacrifício de Cristo, ele é uma vez só, porque ele é suficiente para pagar todos os meus pecados que eu cometi lá atrás e os pecados que eu vou cometer daqui em diante, porque todos nós falhamos, né? Então, aqui continuando a nossa leitura, né? E por assim, aí voltando aqui ao versículo que eu estava lendo. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer um segundo padrão, que seria a questão de não fazer sacrifícios constantes, para fazer um único sacrifício. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Hebreus 10, 8 e 10. 8 a 10, desculpe. Muito bem, sem o derramamento de sangue, saberíamos que não haveria uma absolvição. O derramamento de sangue, então, feito por Jesus, com base no que nós lemos aqui na Bíblia, que foi feito naquela cruz, aniquila o pecado, né, pelo meio desse sacrifício que se entregou por nós e em favor de muitos. E aí começa a primeira questão. Suprir e pagar a dívida de toda a humanidade, sem dúvida, porque não havia nenhum tipo de sangue igual ao dele. Mas isso só será manifesto para aqueles a qual Jesus chamar para si. E nós vamos discutir isso mais para frente, tá? Bom, voltando ao tema aqui da nossa aula, falando sobre a questão da cruz ser o ponto central da fé cristã, é muito importante nós entendermos o porquê isto é de extrema relevância para a nossa fé. Porque tudo que nós vamos fazer a partir de então só vai ter sentido, só vai ter significado para nós se nós andarmos com a consciência de que houve uma cruz. Houve uma morte do inocente na cruz. Houve um sangue derramado por mim e por você. Houve um perdão. Houve uma religação nossa para com Deus mediante ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a cruz de Cristo, então, ela vai solucionar o problema do afastamento do pecado. Lembra que nós falamos? Qual é o primeiro problema que a cruz enfrenta? O pecado. Uma vez que nós estamos separados de Deus, por causa do pecado,
qual é o nível, ou qual é o tamanho do sacrifício que precisaríamos fazer para que nós tivéssemos de novo acesso a Deus. Esse sacrifício foi feito por Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz e ele toma sobre si esses nossos pecados, ele faz o seguinte: olha, era você que tinha que pagar, mas quem está pagando sou eu, porque só o meu sangue, só eu consigo ser suficiente para cobrir a tua multidão de pecados. E aí há um derramamento de sangue de Jesus. E qual é o resultado dessa obra da cruz? O resultado é que então, eu que era inimigo de Deus por causa do pecado, já não sou mais inimigo de Deus. Eu me faço amigo de Deus mediante um sacrifício que foi feito. Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 22. E a vós outros também, que no passado ereis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas más obras que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Colossenses 1, 21 e 22. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mas fostes resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Bom, então a cruz, ela me reconcilia com o Pai. A obra da cruz, o sacrifício de Jesus, ele me reconcilia com Deus. Eu não sou mais inimigo de Deus, e a única razão pela qual eu não sou mais inimigo de Deus não é porque eu sou bonzinho, mas é porque Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Muito bem, quais são as características então desta obra da cruz e a qual eu gostaria de falar com vocês e que você carregue isso para a tua vida como realmente a centralidade da fé cristã. Eu só sou o que eu sou porque no meu caminho aconteceu a cruz de Cristo. O amor de Cristo foi manifesto quando ele se entrega por mim. Eu entendo que eu sou um pecador, que eu era um pecador e que eu não havia me arrependido ainda. Continuo falhando, mas assim, busco ainda o arrependimento. Eu falho, me arrependo, e a cruz foi suficiente para esse meu arrependimento futuro também. O que então a cruz de Cristo, como um ponto central da fé cristã, me aponta? Então, em primeiro lugar, substituição. Sim, Jesus realmente morreu pelos nossos pecados. Eu fui substituído naquela cruz. Se eu tivesse que ser julgado a partir das minhas obras, eu estaria lá sendo crucificado, lá martelando em mim os pregos, sendo transpassado por uma lança. Esta era o castigo, a ira de Deus manifesta em mim e você. Então, naquele momento em que Jesus ele vai no nosso lugar, há um momento chamado substituição. Nós fomos substituídos naquela cruz por Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 21. Ele realmente morreu pelos meus pecados, morreu em favor de, em lugar de, em benefício de. O versículo que nós vamos ler agora. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Em segundo lugar, o que a cruz, como o centro da fé cristã, me aponta? Reconciliação. É a mudança de um estado de alienação do ser humano em relação a Deus. Eu estava separado, não estou mais. 2 Coríntios também 5,19, Pois Deus estava em Cristo. Olha que interessante essa passagem bíblica. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou desta mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Deus estava lá em Cristo, reconciliando este mundo consigo mesmo, não se lembrando das nossas transgressões. Isso é libertador. Em terceiro lugar, o que a cruz, como um tema central da fé cristã, me aponta? A redenção. Redenção. O que é uma redenção? É o ato ou efeito de redimir alguém, que significa uma libertação, uma reabilitação, um reparo, a salvação. É um ato de adquirir de novo, um ato de resgatar, de tirar o poder alheio, de tirar de um cativeiro. Livrar-se de um passo arriscado, livrar-se das penas do inferno.
1 Coríntios 6,20, né? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós somos comprados, né? Nós somos redimidos. Nós estávamos escravos no pecado, então a cruz, a obra de Cristo na cruz, nos redime de tudo isso, nos arranca das prisões, né, do inferno, das consequências do inferno. Em quarto lugar, o que a obra de redenção como um tema central da fé cristã me aponta? A propiciação. 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, por nossas ofensas pessoais, mas não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelo pecado de todo o mundo. Né? No hebraico, a palavra propiciação significa literalmente cobrir. Então, quando nós entendemos isso, né, significa que nós conseguimos entender com mais facilidade que a obra da cruz, ela aplaca a ira de Deus sobre nós, porque Jesus está lá para sofrer isso. Então era como se ele estivesse nos cobrindo, literalmente, para que o castigo de Deus não chegasse até nós e ficasse nele. Então nós somos ali, na obra da cruz, ela me aponta essa propiciação, né? É cobrir. Não encobrir no sentido de passar a mão na cabeça, não, é de realmente assumir ali a coisa e nos livrar daquela ira de Deus. É muito interessante isso. Então, quando eu coloco uma aula desse tipo, né, a cruz como um tema central da fé cristã, eu preciso que você entenda literalmente tudo o que Jesus fez. A humanidade se corrompe então pelo pecado, e por termos o pecado na nossa vida, nós estamos distantes de Deus, nós não temos mais o acesso a Deus, e este acesso só poderia ser refeito, religado, reconciliado mediante um derramamento de sangue. Mas que tipo de sangue então seria possível? Um sangue de um boi, um sangue de uma ovelha, um sangue de uma codorna seria possível para nos religar a Deus? Evidentemente que não. Somente algo puro, santo, verdadeiro, carregado de divindade, como o próprio sangue de Cristo, poderia ter feito essa religação, essa reconciliação nossa para com Deus. E a palavra nos disse que Deus estava ali em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo na obra da cruz. Então nós devemos olhar a nossa caminhada cristã, tendo a cruz, a obra da cruz, como um dos centros. Por quê? Porque ela me aponta que eu fui substituído, me aponta que eu fui redimido, que eu fui reconciliado e que houve uma propiciação, eu fui coberto para que eu não sofresse a ira de Deus. E a partir disso, se você conseguiu entender, com todos esses versículos que nós citamos, com todo esse contexto que nós tratamos, Marco, eu considero praticamente impossível que você viva a sua vida cristã de qualquer jeito. E isso esbarra um pouquinho quando eu falei da suficiência do sacrifício de Cristo, quando eu mencionei dos pecados que nós cometemos no passado e pecados futuros. Isso de jeito nenhum é uma habilitação para que você viva pecando com a consciência em paz. Muito pelo contrário. Nós vamos pecar sim porque falhamos, porque somos humanos, mas nós não devemos ter prazer nisso. Nós devemos, justamente por saber que houve uma cruz, que há ali um sacrifício que vai cobrir esses pecados, que nós deveríamos andar com uma vida muito mais responsável e nos esforçarmos para não pecarmos até o último dia de nossas vidas. Então é por isso que eu considero a cruz como um dos temas centrais da fé cristã, porque eu tento caminhar com isso, olhando para trás. Todos os nossos grandes teólogos na história da igreja tinham a cruz, a obra da cruz, como temas centrais dos seus maiores estudos, dos seus maiores sermões, e é isso que eu recomendo e passo esse estudo para você. A cruz, a consciência da obra da cruz, o entendimento da obra da cruz deve ser aquilo que norteia, motiva e te coloca a caminhar na nossa vida com responsabilidade, com consciência de que nós somos perdoados e que nós não conseguiríamos nos salvar se não fosse esse trabalho de Cristo na cruz, se não fosse o amor de Cristo que nos amou tanto que se entregou a si mesmo para morrer em favor de nós. Então eu espero que você pense nisso, que você leve isso em consideração para a sua vida e que você trabalhe essa perspectiva de ter a cruz como a verdadeira, uma das grandes centralidades da nossa fé cristã. Tá certo? Desejo para você, então, um grande abraço e encontro você na próxima aula. Até mais!